Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e estamos iniciando mais um React, coletiva concedida pelo professor Abel Ferreira ontem à noite no Allianz Parque. Após a derrota do Palmeiras para o Vitória da Bahia por 2-0. É muito estranho se olhar esse placar, né? Palmeiras 0, Vitória 2. Que isso? O que está acontecendo? A gente tem uma ideia do que está acontecendo. Tem toda uma série de circunstâncias que envolvem, primeiro, a falta de foco do time na partida. Já havia acontecido contra o Fluminense, isso tudo por conta da proximidade dos mata-matas. Isso é um padrão neste Palmeiras do Abel Ferreira. Ele costuma planejar as sequências da temporada com alguma antecedência e, diante da importância dos confrontos com Flamengo e Botafogo, o foco acaba sendo essas duas partidas. O dia a dia, as conversas que eles têm todo dia são muito mais em torno dos mata-matas do que das partidas dos finais de semana pelo Brasileiro. E a hora que entra em campo pelo Brasileiro acaba não sendo a mesma coisa. E aí você tem, além dessa falta de foco, o fato de ter mudado toda a equipe e também o fato das peças que entraram, as peças que jogaram ontem, não estarem com o devido entrosamento. O Palmeiras mudou as peças, um terço do elenco em 2024 e as peças ainda estão se encaixando, né? Seria mais rápido esse encaixe se ele colocasse essas peças para jogar sempre, só que essas peças não são titulares, nem todas são titulares. Se você for ver, acho que só Aníbal Moreno você pode cravar que é o titular dessas peças novas que entraram. Talvez agora o Felipe Anderson. Então, isso leva tempo, né? E quando se recorre a esses jogadores, o desempenho cai. Aí você soma tudo que já foi falado, e aí dá um jogo ruim, como o de ontem e como o anterior contra o Fluminense. Vamos ver o que o Abel tem a dizer, além, claro, das falhas que ocorreram no jogo, né? Dos erros individuais, e aí que não tem nada a ver com coletiva, com foco, com nada, tem a ver com bobeira mesmo. Vamos lá. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Hoje você escalou um time alternativo do Palmeiras, né? Sem algumas das suas principais peças do elenco. Obviamente pensando na sequência de jogos difíceis aí, principalmente contra o Flamengo na próxima quarta. O que você acha que pesou mais para esse resultado negativo? Foi possivelmente usar um time que estava desentrosado, que não treina junto, ou a cabeça dos jogadores que pode estar nesses próximos confrontos, que pode estar nas Copas que estão logo ali? Obrigado. Se nós olharmos bem, tem jogadores ali que têm sido usados. O Vítor neste momento é nosso titular, o Rios também, ou era. O próprio Estevão, portanto havia aqui uma mistura. O Rony também já foi e é um jogador, portanto são jogadores utilizados, e eu já vos disse várias vezes que confio em todos os jogadores. Acho que entramos com fortes no jogo, com uma atuada ofensiva, mas sem criar verdadeiramente oportunidades de perigo. Tivemos 13 cantos logo na primeira parte, finalizações pouco inspiradas, mas sinceramente, olhando para o jogo todo, e temos que o assumir, estamos num mau momento de produção ofensiva. Estamos pouco clarividentes, pouco agressivos ofensivamente. Muito afobados no último terço, e assumir é um momento mau e que o vamos ter que aguentar, trabalhar, e só há uma forma que eu conheço de recuperar, é vencer. É o único remédio que nos faz sair de momentos maus, e é um momento mau, para mim é um momento mau. Ele falou em pouca clarividência. Pouca clarividência, eu entendo que seja algo como compreensão do jogo e saber o que fazer com a bola. Eu acho que é uma boa expressão. Eu acho que traduz, sim, o que aconteceu ontem. O Palmeiras chegava com muita facilidade perto da área do Vitória. A proteção do Vitória estava muito fraca. A gente tinha uma linha de 4 muito bem postada ali atrás, só que para chegar nessa linha de 4 estava muito fácil. Então faltou ao Palmeiras simplesmente fazer a parte final do ataque.
como você constrói um ataque? Você tem a construção, você tem a aproximação e você tem o arremate. Então o Palmeiras construía, se aproximava, e na hora de dar aquele 2, 3 passos finais para terminar a jogada, não saía. Não saía porque os jogadores não sabiam o que fazer. E aí faltou a tal da clarividência, que o Abel mencionou aí, usou essa expressão, achei que foi muito feliz. Mas e aí? O que faz com que o time se torne mais clarividente? É a inspiração dos jogadores? É uma orientação de onde se posicionar a partir do momento em que a bola está posicionada ali na lateral da área? A partir do momento que o Dudu pega a bola na lateral da área, de frente, onde tem que estar cada um? Né? A partir do momento que o Caio Paulista pega a bola ali na meia esquerda, onde tem que estar cada um? Isso é treinado, isso foi ensaiado, então talvez tenha faltado isso. Ou deixa-se essa clarividência para a percepção dos jogadores no momento da jogada. Então, é isso que eu acho que teria que ter sido feito, pelo menos no intervalo. Quando acontecer isso, você vem para cá, você puxa para lá, a gente está vendo que a marcação deles está desse jeito, o zagueiro direito deles encosta mais aqui, o zagueiro esquerdo faz o cobertura, sabe? Faltou isso para o Palmeiras, pelo menos ameaçar o goleiro dos caras. Boa noite, Abel. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Abel, você acabou de admitir, né, um momento ruim do Palmeiras, um momento difícil, principalmente no setor de ataque. O Palmeiras tem tido muita dificuldade com os times de baixo da tabela. Foi assim com o Fluminense, né, e agora com o Vitória também, e esses times jogam mais fechados. Na quarta-feira, muito provavelmente, o Flamengo vai ser um time que vai se expor um pouco mais. Isso pode ajudar, esse momento, esse jogo grande, com um time que ataca mais o Palmeiras, pode ajudar. Você vê essa formação diferente por conta dessas possibilidades de qualidade técnica das equipes? Jogo, vamos prepará-lo a partir da manhã. Como eu disse ao teu colega e vos digo a vocês, é um jogo de cada vez. Hoje foi um jogo mal conseguido da nossa parte. Embora a gente fale na produção ofensiva, o certo é que sofremos golos. Portanto, se nós não... ofensivamente nos podemos queixar de facto do mau rendimento, perceber que estamos a sofrer golos de transição. Hoje sofremos outro precedido de uma falta claríssima que eu não consigo entender, mas eu não sou árbitro. Levei um amarelo por causa disso. Acho que é uma falta claríssima na cara do Flaco. Isso não tem nada a ver com o nosso rendimento, nem com a nossa produção, Exato. Nem com a nossa falta de eficácia defensiva. São coisas completamente distintas. Mas esse segundo golo tira-nos completamente a possibilidade de ainda poder lutar por um ponto. Mas como já disse anteriormente, as decisões são minhas, eu sou o treinador, sou o que as tomo, portanto o responsável sou eu. Esse trecho a gente pegou ao vivo ontem no pós-jogo. É importante isso, né? O Abel identifica os problemas, mas no final ele chama a responsabilidade para si. O problema é meu, eu sou o responsável. Então ele podia ter feito coisas diferentes para tentar minimizar o dano. Acredito que ele teve alguns equívocos, principalmente no intervalo. Quando ele tira o Lázaro, que estava fazendo um bom jogo, ele praticamente desmonta o lado esquerdo do time. E até ele remontar, quando ele coloca mais para frente, ele coloca o Felipe Anderson e o Vanderlan, o time já tinha tomado o primeiro gol. Então o primeiro tempo foi 0-0. Então ele tentou fazer algo para empurrar o Vitória para trás. Ok, só que ele desmontou o lado esquerdo. E no que ele fez isso, o Palmeiras tomou um gol. São coisas que não se relacionam, mas ficou mais difícil ainda. Aí quando ele remonta o lado esquerdo, já está 0-1. E aí ele tem que remontar se expondo, porque ele tira o Gabriel Menino para colocar o Felipe Anderson. E aí, por aquele setor esquerdo da nossa defesa, tem uma jogada que sai o segundo gol do Vitória, porque o Palmeiras já estava muito mais exposto. E tinha que se expor mesmo. Então foi obrigado a correr o risco e pagou o preço. Então foi uma sucessão, né? Causa e consequência, mas tudo começa quando o Abel erra no intervalo. Quando ele tira o Lázaro, que estava fazendo um bom jogo, estava mantendo
o time aberto, a defesa do Vitória aberta pelo lado direito, dando espaço para o Caio Paulista infiltrar na diagonal, da esquerda para o meio. O Palmeiras estava se aproximando, faltava era criar a jogada, né? O Palmeiras perdeu mais ou menos 15 minutos do jogo sem o lado esquerdo funcionando. Foi quando ele reconstruiu o lado esquerdo com o Vanderlan e o Felipe Anderson. Já era tarde demais. Mas também tem um pouco a ver com o desempenho individual de alguns jogadores, né, que foram abaixo ontem, e principalmente na questão de olhar mais para si do que para o coletivo, que é uma coisa que deixou o Abel pistola, né? Tem jogador que está querendo jogar para fazer graça, como sempre, tá? Só que ontem foi mais de um. Boa noite. Eu quero saber de você qual foi a ideia ali, né, com o Estevão. Ele acabou de retornar de uma entorse no tornozelo e no joelho. Sua ideia era dar um pouco mais de cancha, né, um pouco mais de ritmo de jogo para ele para quarta-feira. E o quanto preocupa para você agora esse novo problema que ele teve? É grave? Preocupa. Sobretudo tivemos baixas no setor defensivo. Não há como não negar. Ficámos com menos opções, sem Murilo, sem Piquerez. É pena que isso aconteça, o próprio Mike, mas o futebol é assim. Ele já tinha ficado fora do último jogo e nós podíamos ter forçado o Estevão no último jogo, não forçamos, com a intenção clara de hoje dar-lhe ritmo, porque é importante os jogadores também terem ritmo para o próximo jogo. Infelizmente voltou-se a magoar, não sei qual é a gravidade. É triste, essa é a parte negativa do jogo, é perder mais uma opção, já perdemos algumas, e essa porventura será mais outra em função da lesão de hoje. Estevão é peça fundamental. O Estevão era o jogador mais lúcido do ataque ontem, o jogador mais perigoso do nosso ataque ontem, mesmo numa partida abaixo do normal, não por conta de individualismo, nada, e sim por circunstâncias do jogo. E perder o Estevão vai ser um problema para essa partida de quarta-feira contra o Flamengo. Eu enxergo no Estevão nossa arma mais perigosa para atacar, para agredir o Flamengo na quarta-feira. Então vamos torcer muito, muito mesmo para que tenha ficado só no ameaço ali de algo mais grave, que seja possível que ele entre fazendo ali uma boa proteção, uma botinha bem feita ali. Se bem que para um jogador como ele, que muda de direção muito, que um dos pontos fortes do jogo dele é a mudança de direção, o tornozelo 100% é fundamental, né? Então, se ele entrar com o tornozelo a 70%, 80%, mesmo com botinha, infiltração, o que for, ele vai perder rendimento, ele já não vai ser a mesma coisa. Mas vamos torcer. Não sabemos, o Abel falou, preocupa, mas ele falou, não sei. Então, tanto pode ser só aquela viradinha ali, e ficou dolorido porque ele estava voltando de uma lesão, como pode ter sido algo que, tá voltando, então as fibrinhas dali, elas estão se ligando ainda, de repente dá uma torcidinha, arrebenta de novo. Aí pode ser grave. Aí pode ser um negócio que exija, sei lá, mais umas 3 semanas. Aí ele perde todos os mata-matas. Então pode ser tudo. Vamos esperar. E torcer. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Além desse ponto do ataque que você já destacou, o Palmeiras vem sofrendo alguns gols meio parecidos, né? A bola não entra lá na frente, o adversário consegue puxar o contra-ataque e acaba marcando o gol. O que corrigir também para, além de melhorar essa parte ofensiva, também não deixar estourar lá atrás para que o Palmeiras não tome esse gol. E uma segunda pergunta, né? Hoje a gente viu um Allianz Parque que ele acabou murchando um pouco, acabou se irritando com o Palmeiras não conseguindo marcar e alguns torcedores até vaiaram na final da partida. Como que daqui 2 semanas, num jogo contra o Flamengo, recuperar também a atmosfera para o Palmeiras fazer esse fator casa, onde ficou 9 meses sem perder, ser um aliado importante? Acho que o torcedor é soberano e, se querem saber mesmo, é assim que eu gosto, é apoiar durante o jogo todo.
e chegar ao final e mostrar a sua satisfação ou insatisfação. E tem todo o direito, porque de facto nós hoje, mais uma vez, não produzimos o que tínhamos que produzir. Portanto, o torcedor é soberano na sua manifestação. Em relação à situação que falaste das transições, sim, o primeiro golo, nós perdemos um duelo na zona do meio campo onde estamos em superioridade, não conseguimos travar esse duelo, e quando nós estamos a defender nós estamos em superioridade numérica. Infelizmente, dos remates que nós fizemos não conseguimos fazer um único golo. O nosso adversário em 2, 3 finalizações fez 2. Falo muitas vezes na eficácia, que é determinante no futebol. Mas volto a referir, porque volto a dizer que, não pondo em causa o nosso fraco desempenho, não consigo entender de jeito nenhum porque é que o árbitro não marcou falta no segundo golo. Tenho muita dificuldade em perceber como é que não marcam falta quando há uma cotovelada clara na cara do Flaco e não marcam falta. É gritante isso, assim como também é gritante, não posso, volto a referir, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o fraco desempenho e rendimento da nossa equipa. Tá com as ideias muito claras, o Abel, né? Ele tá com tudo muito organizado na cabeça dele. Então teve problema, perdemos os duelos decisivos. Então o Palmeiras perde uma bola, sofre uma transição pelo lado direito da nossa defesa e o Oswaldo acerta aquele chute, né? Já tá começando a virar padrão os caras acertarem os chutes, né, do além. Teve aquele do Shailon, 2, 3 jogos atrás, do Atlético Goianiense. Agora esse do Oswaldo. Os caras estão acertando contra nós. E nós não estamos acertando. Então, são coisas que definem placar. São coisas que mexem no placar. No caso do Atlético Goianiense, o Palmeiras tomou 1, mas fez 3. Tudo bem. Só que ontem o Palmeiras tomou 1, depois tomou 2 e não fez nenhum. E aí já estamos jogando ponto pela janela. Perder do Vitória em casa é rasgar ponto. Pode significar jogar um campeonato pela janela. Então isso mostra o quanto ele está insatisfeito. Agora, isso não impede de também reclamar da arbitragem do seu Pablo Ramon, o VAR Pablo Ramon. Pablo Ramon, para quem não sabe, é o VAR que ajudou o Flamengo naquele lance contra o Criciúma, com 2 bolas no campo, que ele inventou, né, pênalti, o juiz e ele, né? Ele devia ter chamado o juiz e falado assim, para o jogo. Ele deixou o jogo seguir. Deixou o jogo seguir com aquela bola lá dentro. Aí não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas estou indo na dica que me foi dada por vocês que estão assistindo, né, nos comentários. Parece que era ele também o juiz que deu aquele pênalti para o Corinthians contra o Grêmio. Então, assim, eu não sei mais o que esse cara está fazendo no quadro da CBF, no quadro principal. Ou sei, né? Ou sabemos. Então tem que ser falado, tem que agitar essa bandeira, principalmente agora, antes do jogo. Contra quem? Contra o Flamengo. O Palmeiras tem que agitar essa bandeira. Olha, os árbitros estão ajudando o Flamengo. Esse árbitro aqui, sabe, botar esse cara, usar esse cara de boi de piranha, duvido que ele seja o VAR de quarta-feira. Pro cara que for escalado, falar, olha o que aconteceu com o Pablo Ramon, né? Então, eu que trate de fazer direitinho o meu serviço aqui. E tem que fazer. Então, o Palmeiras tem que fazer os bastidores. Boa noite, Abel. Regis do Tifose 14. Abel, como corrigir essa oscilação do Palmeiras durante o jogo? Muitos jogos o Palmeiras vai bem no primeiro tempo e mal no segundo tempo. E vice-versa. Vai bem no primeiro tempo e mal no segundo. Como que funciona isso? Todas as equipas funcionam dessa maneira. Todas as equipas têm bons momentos, maus e bons momentos. Não há momentos bons que sempre durem, nem maus momentos que nunca acabem. Portanto, a nós só nos resta trabalhar, ver os jogadores que realmente querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar. Eu interrompi o que o Abel estava falando, porque eu acho que esse trecho é super importante. Temos que ver os jogadores que têm vontade. Foi essa a expressão que ele usou. Isso implica que ele está vendo que tem jogador que não está com vontade. Isso é a observação dele. E
Eu, lá de cima, eu notei 2 que estavam jogando muito mais para si do que para o coletivo. E justo os 2 volantes. O Gabriel Menino e o Richard. O Gabriel Menino é até um pouco injusto falar isso, porque ele estava tentando. Teve a jogada que ele até pecou por excesso de conservadorismo. Uma bola que dava para ele ter feito o giro e ter saído jogando sozinho, o que exigiria ali uma jogada um pouco mais elaborada. Ele preferiu voltar o corpo para trás e recuar a bola para o lomba. Falei, pô, foi super, ultra conservador, né? Para não fazer graça mesmo. Excelente. Ele repetiu esse padrão durante umas 2, 3 jogadas ainda no primeiro tempo. Pô, excelente, Gabriel. Continue assim. Aí no segundo tempo ele começou a dar currupio na bola de novo. Começou a querer dar de taquito, começou a querer dar de letra, começou, sabe? E não dá, cara. Parece que, assim, por mais que ele tente, é uma coisa que é mais forte do que ele. Ele precisa fazer isso para ele se sentir bem jogando bola. Não sei. E isso parece que está até a tampa pro Abel, pelo que ele está transparecendo. Eu não sei se é exatamente a isso que ele está se referindo, mas é o que parece ser. O outro jogador é o Richard. O Richard, que é um jogador que tem mais habilidade que o Gabriel Menino. Quando ele faz esse tipo de jogada, ele faz com mais autoridade, com mais certeza que vai dar certo. Mas às vezes ele insiste nesse tipo de jogada de efeito sem precisar. E aí é o quê? Tá enfeitando, tá de firula, tá querendo se valorizar. Ó, botar essa jogada aqui no DVD. DVD não existe mais, né? No filminho do YouTube. Sabe? Então ele está jogando mais para si do que para o coletivo. E aí vou voltar um pouco numa frase anterior do Abel, quando ele abre esta coletiva. Ele fala: a gente estava com alguns titulares em campo. O Estevão, não sei o quê, o Richard, que era, pelo menos ele era titular. Quer dizer, sei lá, hein, Richard? Parece que está sendo tua batata, hein? E escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitórias, como disse anteriormente. Acontece em todas as equipas. Vinhamos no bom momento, entramos numa fase má, temos que aguentar, assumir, porque é uma fase má, e agora recuperar os nossos jogadores, preparar os melhores jogadores para esta primeira mão da Copa do Brasil, para depois voltar ao campeonato e perceber que vamos ter 11 jogos ou 10, 11 jogos no espaço de 30 dias. Isso se classificar, né? Se não, diminui esse número de jogos aí. É o Palmeiras que trate de se classificar. Tem um balanço aí, uma gangorra nessa dinâmica toda aí dos próximos confrontos. Se o Palmeiras passar de fase na Copa do Brasil e na Libertadores, provavelmente vai dar adeus ao brasileiro. Por quê? Porque além de continuar com a agenda cheia, libera a agenda do Botafogo e do Flamengo, que aí vão ter tudo para abrir da gente. E vice-versa. Se o Palmeiras cair, for eliminado, a agenda deles continua cheia e a nossa fica bem mais suave. Aí a gente consegue tirar essa diferença que eles estão abrindo aí com esses pontos perdidos. Se bem que o Botafogo perdeu o jogo ontem também. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, em relação ao todo do campeonato, na verdade, ofensivamente, porque há uma estatística que chama a atenção e eu queria saber de que maneira é possível trabalhar dentro do seu dia a dia isso. O Palmeiras hoje ocupa a 5ª colocação em termos de gols marcados na competição. No entanto, quando a gente observa a questão de finalizações, o Palmeiras, em média, é o líder e com alguma distância. Hoje, inclusive, aumentou esse número em média, chegou ao início dessa rodada com 17 finalizações, para 14 do Flamengo, que seria o segundo, e hoje foram 21 finalizações. O número de oportunidades criadas, finalizações, ele é bastante alto, ao passo que não acompanha o número de gols marcados que outras equipes têm, finalizando menos. Como trabalhar isso, Abel? Primeiro, pontuar que, às vezes, essas estatísticas elas não fornecem a informação por completo. O Palmeiras é o time que mais finaliza. Certo. Mas qual a qualidade, qual é o perigo que essas finalizações oferecem? Porque uma coisa é você finalizar 17 vezes por jogo, sendo que 12 são de chutes de fora, com um monte de jogador na frente e o chute é bloqueado.
ou o chute é feito de qualquer jeito e vai muito longe. Outra coisa é você fazer o chute, mesmo de fora, mas bem equilibrado, com espaço, como fez o Oswaldo e marcou o gol. Então, acho que precisaria qualificar um pouco mais esses números para tirar conclusões em cima deles. Mas, claro, não deixa de ser um bom indicativo, né? E no final, a relação entre gols e finalizações se traduz na tal da eficácia, que provavelmente é isso que ele vai mencionar. Olha, é me acreditar nos nossos jogadores, é fazer trabalho de finalização no treino, é o que nós fazemos. Eu tenho a certeza absoluta que eles querem fazer. Agora não deixa de ser um dado estatístico que fala a verdade. Nós somos uma equipa que queria, mas estamos com dificuldades em fazer golo primeiro com o nosso adversário. A primeira parte é isso mesmo, a quantidade de remates que temos dentro da área. Temos que continuar a trabalhar em cima disso, como eu disse há pouquinho ao teu colega, é assumir o mau momento, e esse é um dos fatores, não é o único, é um dos fatores. Nós estamos a chegar lá com a bola, estamos a criar, nem sempre inspirados, nem sempre com a melhor decisão, mas a verdade é que nós estamos a finalizar, como tu disseste, e bem. Dessas 21, seguramente que algumas delas ou metade delas foram de forma precipitada, mas é um facto que nós estamos a produzir e nós estamos a traduzir em golos. O facto ainda hoje temos a nossa equipa, joga contra o Vitória não precisou de rematar nem metade das vezes para nós para fazer 2 golos. Isso tem muita importância no resultado final, a eficácia. Não estamos bem nesse capítulo, temos, como disse, eu posso estar aqui a falar a noite toda, é um fator que é evidente, é um facto. Os mesmos jogadores que já nos mostraram que podemos ser o melhor ataque, como já fomos em anos anteriores, e a melhor defesa, eles estão todos aqui. É um momento que nós temos, como te disse, aguentar, continuar a trabalhar, estarmos juntos, escolher aqueles jogadores que de facto estão focados e concentrados naquilo que é os objetivos coletivos da equipa. Eu entendo que nunca na história do futebol brasileiro o Palmeiras conseguiu um tri. Entendo também que na história do futebol brasileiro só apenas uma equipa conseguiu fazer isso, e é por isso que nós nos vamos mandar este ano, sabendo que, e temos que o assumir, é um resultado duro. Nós já não perdíamos aqui há bastantes meses, independentemente das alterações que eu fiz. Todos os jogadores são jogadores de Palmeiras, todos os jogadores têm qualidade, todos os jogadores têm responsabilidade, mas hoje de facto não conseguimos produzir ofensivamente para fazer golos, e defensivamente cometemos erros que nos expuseram. Primeiro golo limpinho, o adversário fez o golo limpinho. Segundo golo é precedido de uma falta clara. Isso assusta-me quando nós vemos faltas dessas e os árbitros não marcam. Deixa-me preocupado com o futuro. Lembrou um ponto importante, o Abel. Fazia tempo que o Palmeiras não perdia no Allianz Parque, né? Desde o jogo do Atlético Mineiro. Estou falando de memória aqui, posso estar falando besteira. O jogo do Atlético Mineiro ano passado. Aquele que, quando a gente perdeu, a gente jogou tudo pro ar. Falou assim, não, acabou o campeonato. Já era. E depois o Palmeiras foi campeão. Essa observação que ele fez da precipitação, né? Ele falou assim, finalizamos 21 vezes, mas acho que mais de 50% for de forma precipitada. É aquilo que eu falei. O número de finalizações é alto, mas a qualidade da construção da jogada para finalização é pobre. E aí a finalização não sai do melhor jeito. E aí a chance de converter é muito menor. Então não adianta você ter 21 finalizações se elas são feitas de forma precipitada, se elas são construídas de forma equivocada. Uma cabeçada que o Rony pega de raspão dentro da área é uma finalização? Qual a chance de sair gol dela? 0. Abel, boa noite. Você pergunta para algum jogador, ele fala assim, eu quero estar entre os 11. Então, em cima disso, eu quero te perguntar, tem jogador que está jogando fora da posição dele de conforto? Você está tentando testar isso dentro desses jogos, né? Algum jogador que prefere jogar na ponta, está no meio? E com a ausência do Estevão,
O Felipe Anderson poderia ser uma solução desse lado, já que o mapa de calor dele, quando a gente viu vindo da Europa, parece que o rendimento dele é um pouco melhor pelo aquele lado, só analisando exatamente por essa parte do mapa de calor do atleta. O repórter querendo fazer sugestão pro Abel, é peitudo, né? Eu prevejo uma patada violentíssima agora nesse momento, mas vamos ver. Quando o contratámos sabíamos que ele podia fazer direita e esquerda. Sabe quem estava a jogar na esquerda? Não. Na nossa direita? Era só o jogador com mais produção na nossa equipa que infelizmente se magoou. Portanto, é o que é. Temos que arranjar outras soluções. Perceber que há jogadores que estão a regressar de lesão, há jogadores que estão a vir da Europa, que estão a entrar numa fase de adaptação à própria exigência futebolística, de quantidade de jogos, e portanto nós vamos, como te disse, todas as escolhas são feitas a pensar naquilo que é a equipa. Como vocês sabem, desde o início do ano foram saindo alguns jogadores, vendemos o Arthur, potenciámos o Luís, logo a seguida vendemos o Luís e fomos buscar o Maurício para nos ajudar. Sabíamos que o Hendrick ia ser vendido como foi, e apareceu esta situação do Filipe para nos dar uma situação, para dar mais opções. O Loá saiu, o Loá também foi vendido e nós demos a oportunidade a este Vítor, que para mim tem sido uma agradável surpresa e, na minha opinião, um jogador que todos os que entraram hoje na primeira parte se devem rever na vontade que este moleque tem. Portanto, dar-lhes parabéns, porque de facto, apesar de ter a idade que tem, é um homem de caráter. E nós queremos jogadores no Palmeiras com esta fibra. Ele tá dentro, isso daí é indireta. Isso daí é indireta para 1 ou 2 ou 3 que talvez ele tenha observado e falando, vocês não estão jogando para o grupo. Isso daí é claramente uma indiretinha. E aí, olhando o desempenho de cada um ontem, me parece claro que é para Richard e Menino. E vendemos também, que vocês sabem, o Estevão. Infelizmente, há 15 dias ou há 3 semanas teve uma lesão grave, nós conseguimos recuperá-lo. Infelizmente hoje voltou a ter. É muito fácil de perceber porque é que nenhum jogador até o momento conseguiu ganhar aquele lado esquerdo, porque o Estevão tem estado absolutamente extraordinário e foi por isso que foi vendido. Um jogador que nos criava desequilíbrios, que nos dava assistências, que nos dava golos. Infelizmente vamos ficar sem eles, mas outro jogador vai jogar seguramente, os que estiverem mais preparados e conseguir aguentar, que era a parte técnica, tática, física e a parte mental, que esteja disponível para atacar e defender o jogo inteiro. É isso que nós queremos. Como ainda vimos hoje, o Giai, que já não jogava há mais ou menos 1 ou 2 meses e entregou tudo. É isso que nós queremos, é que os jogadores que entrem, que entreguem tudo. E acho que os jogadores que entraram hoje, e eu já lhes disse lá dentro na cara de cada um, achei que houve jogadores que, como o teu colega estava a dizer, acharam que por jogar este jogo não iam jogar no próximo. Pensaram errado, mas é por pensar assim que se calhar no próximo não vão jogar. Eles têm que entender que todos os jogos são finais, todos os jogos são importantes, não há jogos nem mais nem menos importantes. Há jogos importantes e que nós temos que ganhar. E este era um deles, importantíssimo, como já fizemos anteriormente, como te disse. Jogou o Vítor, que é um dos titulares, jogou o Rios, que é um dos titulares, jogou o Estevão, que é um dos titulares, jogou o Rony, que é um dos titulares. Portanto, 4 jogadores que são titulares habituados nesta equipa jogaram de início. E o Palmeiras, como grande que é, jogando em sua casa com os seus torcedores, tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Parece que a Girupoca piou no vestiário. Você vê quando ele começa a falar, mas que tem jogadores, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei na cara deles. São pequenos trechinhos da coletiva que meio que transparecem algo, né, do momento do time. E olha, gente, não vamos criar tempestade em cima disso. Isso são situações normais
porque passa um time de futebol. Qualquer time de futebol passa por isso. O Bayern de Munique passa por isso. O Barcelona passa por isso. O Real Madrid passa por isso. O Manchester City passa por isso. Chega no vestiário, os caras batem boca. Se o resultado não é bom, vai ter bate-boca, vai ter bronca do técnico. O que o Alex Ferguson fazia no vestiário do Manchester United? Sabe? Então, calma, não vamos superdimensionar esse tipo de situação. Acontece, a gente precisa pontuar, é bom a gente salientar que isso está acontecendo, até para tranquilizar, ao contrário, né? Não é uma coisa que, meu Deus, está pegando fogo, não. Os caras estão discutindo, os caras estão ligados, os caras estão afim. Pior é se fosse uma apatia, jogar o que jogaram ontem e olhar um para o outro e falar, tudo bem, a gente ganha o próximo jogo. Não, eles estão ligados, eles estão sabendo que precisa melhorar. E estão sabendo que precisa de algo diferente. Agora, outra coisa que o Abel mencionou, um trecho da coletiva, ele falou assim, olha, boa parte dos jogadores desse elenco já estiveram no elenco que foi melhor ataque e melhor defesa do Campeonato Brasileiro. São os mesmos caras. Tudo bem, teve mudanças, é verdade. Mas tem jogadores aqui que fizeram parte desse elenco que sabem como fazer. E acho que a correção passa um pouco por essa cobrança de postura que o Abel está tendo. E ele falou, olha, tem jogador que, quando viu que ia ser escalado hoje, já automaticamente se desescalou de quarta-feira e não era isso que ia acontecer. Só que se bobear, agora vai ser. Então, parece que o pau cantou, né? E que bom que isso esteja acontecendo. Sinal que tá todo mundo esperto. O Abel tá esperto, que ele não vai perder o comando, que a rédea tá curta. E o respeito que ele adquiriu, né? Dá a ele essa autoridade de poder falar grosso, sem que um olhe para o outro e fale assim, vamos puxar o tapete desse cara. Que é o que acontece na maioria dos clubes, né? Acho que no Palmeiras a gente não corre o risco disso acontecer. E assim a gente termina esse react importante, revelador, ou sugestivo, se não é revelador, né? Se ele não deixou claro, ele pelo menos sugere um monte de coisa que está acontecendo. Então acho que uma definição bacana é um react sugestivo proporcionado pelo Abel nessa coletiva. E agora a gente tem que torcer, primeiro, para o Estevão se recuperar, que o Estevão esteja pelo menos a 90%. Tornozelinho esquerdo ali está inteiraço ali para que ele faça aquelas jogadas mágicas que a gente já se habituou a ver contra o Flamengo. E torcer para o time se assentar, que a bronca tenha surtido efeito positivo, que os jogadores tenham botado a mãozinha na consciência e entender que se o time teve sucesso nessas últimas temporadas, foi porque seguiu um mantra, se for para escolher um entre todos, que é o todos somos um. E que se começar a querer jogar mais para si do que para o time, a casa cai. Né? Então, eu acho que passa por aí essa bronca e que ela tenha surtido o devido efeito. Vamos esperar, vamos torcer. Quarta-feira a gente vai estar, obviamente, cobrindo a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, direto do Maracanã. E amanhã à noite a gente ainda repercute esta semana terrível que teve Palmeiras, derrotas para Fluminense e Vitória, às vésperas de um duelo importante. Amanhã à noite no Verdazo ao vivo, às 20 horas, aqui no nosso canal, a nossa equipe vai debater todos esses acontecimentos da última semana. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e saudações alviverdes.